rolando. Então, boa noite a todos. Hoje, 5 de maio de 2025, com a graça de Deus, estamos aqui de volta para mais uma reunião do INEP GCA, em parceria com o Espiritismo.net. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que todos estejam bem, tranquilos, com saúde, serenos. E vamos para a nossa terceira reunião dessa perícope Jesus em Nazaré. Lembrando que ela aparece em Marcos, em Mateus e em Lucas, mas a gente está seguindo mais de perto a de Lucas, né? Então, só para a gente dar uma recordadinha aqui, rapidinho, dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar a libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Então, rapidamente, ele voltou para a cidade onde ele nasceu, onde estava a família, todos os amigos, as pessoas com as quais ele conviveu a maior parte da estadia dele aqui na Terra, né? Falamos da família consanguínea, falamos da família espiritual, entrou na sinagoga no sábado, como o seu costume, falamos que Jesus seguia todos os costumes da tradição hebraica, portanto, realmente foi ao sábado na sinagoga, que era costume deles, né? E levantou-se para ler. Ele acaba lendo um trecho de Isaías, que era o trecho, assim, mais comentado e um trecho, assim, que eles admiravam muito, porque falava exatamente da vinda do Messias, né, que era uma coisa que eles desejavam, assim, há séculos, né, que eles almejavam há séculos. E esse trecho de Isaías fala exatamente sobre a missão do Messias, né? A gente buscou lá no Antigo Testamento o trecho. Então, depois que ele lê isso, ele devolve, se senta, todo mundo fica olhando para ele, né? Todo mundo super curioso, primeiro porque era Jesus, uma pessoa que eles conheciam desde criança, tal, então já desperta aquela curiosidade, que ele estava de volta naquela comunidade. Segundo, porque já sabiam que ele tinha feito, assim, alguns fenômenos, tal, então a curiosidade em saber o que ele iria dizer, né? E terceiro, por ser esse trecho mais comentado, mais que todo mundo sabia de cor, com certeza, porque era o que eles mais desejavam na vida, né? E aí, então, todo mundo fica curioso, e aí continua. Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilharam das suas palavras de graça que saem da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Disse a eles: sem dúvida me direis essa parábola. Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui, na sua pátria. E disse: amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo. Deixa eu só parar aqui. Então, ele despertou aquela curiosidade tremenda, aí quando ele fala: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos, todo mundo deve ter caído das pernas, né? Porque, como assim? E aí eles perguntam: como assim?
Eles estavam se encantando com as palavras de Jesus, mas a hora que ele diz isso, eles falam, como assim? Não é esse o cara, o filho de José, o filho de Maria, aquele que brincava com a gente aqui na rua? Como é que é? Ele está se dizendo como sendo Messias, né? Porque ele, e não eu, né? Tem isso também, porque ele é igual a mim, tá? Todo mundo brincava aqui junto e agora ele está dizendo que ele é o Messias. Então, abordamos a questão do preconceito por ele ser uma pessoa igual a ele, teoricamente, na cabecinha deles, igual a eles, né, que não tinha tido nenhuma instrução diferenciada. E como é que ele podia estar falando coisas assim incríveis, fazendo coisas incríveis, e além de tudo, agora, dizendo que era o Messias, né? Então, nesse 23 aqui, ele lendo todo o pensamento, né, que estava rolando ali nas cabecinhas ali presente, ele fala isso que está aqui no 23. Sem dúvida, vocês vão me dizer, cura-te a ti mesmo. Ou seja, você fez tantas coisas lá em Cafarnaum, em outros lugares, tantos fenômenos, falou tantas coisas. Faz aqui alguma coisa agora para a gente. Mostra aí algum fenômeno para provar que você realmente é esse Messias que você está falando, que é, né? E aí ele fala isso, que nenhum profeta é aceito na sua parte. E aí ele vai fazer 2 comentários, que está também no Antigo Testamento, né? Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Sarepta da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por que eles ficaram irados, né? Porque, teoricamente, eles estavam querendo que Jesus provasse, fizesse ali algum espetáculo, né? Vamos dizer assim, para provar que ele era realmente o Messias. Mas aí ele cita 2 casos, né? Essa viúva e esse Naimã aqui, 2 casos eram 2 gentios que foram socorridos no momento de muita fome, né? Muita carência e tal. E por que então ele fala, olha, todo o povo hebreu estava passando por muita dificuldade, mas as únicas pessoas que foram socorridas foram 2 gentios, né? Então, o que ele quis dizer é que, na verdade, se você não está com o coração aberto, com fé, nada pode te afetar ali, né? Ele não poderia trabalhar com o coração que não tivesse fé nele, que era o que estava faltando naquelas pessoas. Por isso que eles ficam irritados, né? Se encheram de ira, porque ele está falando, pô, ele vai então atender só os gentios, nós que somos aqui o povo escolhido, que somos a família dele, ou os amigos dele, com quem ele conviveu, a pátria dele não vai fazer nada aqui? Então ficaram irritados, muito irritados. Estou falando bem rapidamente, né? Só para dar uma lembrada, né? E aí vem o que a gente vai abordar mais detidamente hoje, né? Então, após se levantarem, alguém levantou a mão. Fala, Sheilinha. É só uma dúvida, que talvez seja bem besta, né? Mas, assim, na hora que quando ele lê o escrito, acho que é o 19, por aí, a perícope 4, 19, lá atrás, quando ele lê, né, o Espírito do Senhor, e foi o Elias que falou isso, né? E aí, quer dizer que o Elias estava dizendo que ele era o ungido? Não, Eu fiquei não. meio em dúvida sobre isso. Não. Normalmente os profetas falam como se fosse assim, como se fosse Deus falando, né? Ou no caso aqui, como no caso dele aqui, como se fosse o próprio Messias falando. Então a gente até abordou a questão da mediunidade, né? De quando o médium está dando alguma passividade, enviando alguma mensagem, né? É porque ele está
é como está escrito aqui, entre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, um Espírito elevado está sobre mim, tá né? certo. Mas não, ele não é como se Isaías fosse, não. Ele está falando como se ele tivesse mediunizado, ele estava mediunizado e falando o que, né, do Espírito. O que talvez Jesus estivesse falando através dele. Ali. Isso. Entendi. Tá bom. Isso Obrigada. aí. Era isso. Então é o que a gente vai ver agora, né? Então, e todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. Após se levantarem, o expulsaram fora da cidade e o conduziram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitá-lo. É o que a gente vai ver, né? Então, com relação a se encheram de ira, já até comentei, né, alguma coisa, por que eles ficaram irritados, né? Porque ele comentou que, na verdade, os gentios que foram atendidos e não os hebreus, né? Mas eles não podiam entender isso, porque na cabeça deles eles tinham muita fé, né? Mas vamos ver o que o pastorino fala para a gente aqui, ó. Essas palavras causam tumulto na sinagoga, provocado pelo despeito que se torna raiva contra o insolente que, além de nada fazer, diz que só beneficiará outras cidades, né? Levantou-se a multidão e expulsou aos empurrões da sinagoga, levando-o para um precipício na montanha em que estava construída a cidade. Não é necessário supor, como diz a tradição, que se tratava do rochedo de Esdrelon, que fica a 3 quilômetros de Nazaré. Não, qualquer atitude de 3 a 4 metros dava para, após jogá-lo embaixo, poder liquidá-lo pela lapidação. Isso que ele está dizendo aqui, que era o Álvaro que comentou muito bem isso, não vou saber falar como ele, mas resumindo, essa questão de merece o apedrejamento, né, a lapidação, como fala aqui, né? O que era feito? Realmente ele era jogado de alguma altura, não precisaria ser uma altura tão grande, né, 3 a 4 metros, como ele falou aqui, qualquer altitude assim dava para fazer isso. Por quê? Jogariam ele e depois as pedras seriam jogadas pelo pessoal, pelo sacerdote, pelas pessoas que estavam lá em cima, seriam lançados sobre... Era o costume, né? Fazer o quê? Entretanto, a calma de Jesus, em sua tranquila dignidade, fez que ele se voltasse sereno, passasse no meio deles, sem que eles conseguissem mover um dedo contra ele. Num silêncio constrangedor, eles o veem retirar-se. Que é o último versículo, né, gente, que eu não coloquei ali. Para quem tivesse boa vontade, o simples fato de haver Jesus passado pelo meio deles, silenciando a multidão enfurecida, bastaria para demonstrar o sinal, entre aspas, né, que eles haviam desejado. Estava todo mundo querendo matá-lo, realmente, né? Porque segundo a lei de Moisés, ele estava falando uma blasfêmia. Então, a blasfêmia era morrer apedrejado, né? Ó, e o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, para dali o precipitarem. Nazaré estava localizada em uma elevação a pouca distância do vale de Esdraelon. A cidade foi construída em um declive de 120 a 150 metros de altura, de onde se vê um pequeno vale. O lugar aceito como sendo o da tentativa de destruir Jesus fica a cerca de 3 quilômetros de Nazaré e é conhecido como o Monte da Precipitação. Mas um lugar mais provável é um paredão rochoso com 12 a 15 metros de altura na parte oeste da cidade. Uma informação só que
não modifica o entendimento nosso, né? Então, levaram ele até o cume lá para ser precipitado, para ser jogado, né? Mas ele, porém, passando pelo meio deles, partia. E como, quer dizer, todo mundo enfurecido, né, para jogá-lo de lá. E como diz aqui o pastorino, né, voltei para trás um pouquinho aqui. Olha, para quem tivesse boa vontade, o simples fato de haver Jesus passado pelo meio deles, silenciando a multidão enfurecida, bastaria para demonstrar o sinal que eles haviam desejado. Que eles pensam, né? Pô, você fez tanta coisa em Cafarnaum, por que você não faz alguma coisa aqui para provar que você é o Messias, né? Bom, então ele, porém, passando no meio deles, partia. Então, você imagina, né? Aquela multidão enfurecida, todo mundo querendo jogá-lo lá embaixo no precipício, todo mundo meio que tomado, né? Num transe, quase num transe, né? E ele simplesmente passa no meio deles e vai embora, né? E aí você fica pensando como, né? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Essa fuga deveu-se, provavelmente, à agilidade do mestre, mais do que a um milagre, pois Jesus seguia o princípio de nunca usar o seu poder milagroso em benefício de sua necessidade pessoal de segurança. Isso é um parecer do Bacon aqui, né? No entanto, não se deve dizer que a providência e a ajuda do Espírito Santo não estivessem envolvidas. Qualquer ajuda que ele tenha recebido não foi milagrosa, no sentido usual dessa palavra, mas aquela que está disponível a todos os filhos de Deus quando chega a necessidade e Deus deseja interferir. A gente pode imaginar tantas coisas, né? Pode pensar que com o magnetismo que ele tinha, com a força do pensamento que ele tinha, ele simplesmente, vamos dizer assim, como que paralisou aquelas pessoas, sei lá, a gente não sabe exatamente, né? Mas, Ô, Val, fala, é como se ele tivesse feito um escudo vibratório ao seu redor, assim, né? Talvez. isso, então, a gente não vai saber direitinho, né, como é que foi, mas é o que você falou. Provavelmente ele passou no meio, as pessoas talvez não tenham nem percebido, né, tão focadas numa ação, né, tão focadas numa ação que ele consegue simplesmente passar né. Mas aí eu coloquei aqui na sequência, tem dois textos, deixa eu ver se é isso mesmo. Tem dois textos de Emmanuel que, na verdade, falam de Jesus e, olha, domínio espiritual, e falam de Jesus, né? Vamos ler aqui, depois a gente comenta. Olha, primeiro está no caminho, verdade e vida, domínio espiritual. E Emmanuel comenta um versículo que está em João também, né? Não estou só, porque o Pai está comigo. Uma fala de Jesus. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores e os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições.
Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava, com admirável devotamento, o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Algum comentário, gente? Então, vamos prosseguir. Esse outro texto também fala em grandeza do livro Esperança e Luz, é de Emmanuel também, fala de Jesus também, né? Quanto mais avança o tempo nas trilhas da história, apartando-se-lhe da figura sublime, mais amplo esplendor lhe assinala a presença. Ele não era legislador e a sua palavra colocou os princípios da misericórdia nos braços da justiça. Ele não era administrador e instituiu na caridade o campo da assistência fraternal, em que os mais favorecidos podem amparar os irmãos em penúria. Não era escritor e inspirou, e ainda inspira, as mais belas páginas da humanidade. Não era advogado e ainda hoje é o defensor de todos os infelizes. Não era engenheiro e continua identificando as mais sólidas pontes destinadas à aproximação e ao relacionamento entre as criaturas. Não era médico e prossegue sanando os males do espírito, além de suscitar o levantamento constante de mais hospitais e mais extensas obras de benemerência capazes de estender alívio e socorro aos doentes. Ensinou a prática do amor, renunciando à felicidade de ser amado. Pregou a extinção do ódio, desculpando sem condições a todos aqueles que lhe ultrajaram a existência. Não dispunha dessa ou daquela posse na ordem material dos homens e enriqueceu a terra de esperança e de alegria. Não viajou pelos continentes do planeta, mas conversando com alguns necessitados e desvalidos,
na limitada região em que morava, elevava constantemente os destinos da vida comunitária. Embora crucificado e tido como por malfeitor há quase 20 séculos, quando os povos tentam apagar-lhe os ensinamentos, a civilização treme nas bases. Esse homem, que conservava consigo a sabedoria e a beleza dos anjos, tem o nome de Jesus Cristo. O seu imenso amor é a presença de Deus na terra e a sua vida é e será sempre a luz das nações. Que tantos querem apagar, né? E aí, pessoal? Na verdade, desse último versículo, né, que ele, porém, passando no meio deles, partia, como é uma coisa que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Tem poucos comentários, né? O que eu pude achar foi mais esse Bacon aqui, que fala da partida dele, e depois esses dois textos aqui que falam de Jesus, né? Da condição espiritual dele. Alguém quer fazer algum comentário? Fala, minha flor. Ele já tinha amansado a tempestade nessa época, não, né? Não sei te dizer. Porque ele conseguia fazer essas coisas, né? Conseguia. Ele saiu dali fácil, fácil. É o que eu, de vez em quando eu brinco e falo assim, para que acalmou a tempestade, curou o leproso, andou sobre as águas, fez a pesca milagrosa. Era a fichinha, secou a figueira, era a fichinha. Mas a gente não sabe, né, o que ele fez. Glorinha? Eu estava pensando assim, eu não sei se vocês viram essa cena no The Chosen, Uhum, não sei se vocês viram, eu mas vi. é muito assim, interessante, ele passa assim, com aquela autoridade de Jesus, né? Então você pensa ali, vem aquele povo, aquela turba, tudo ali. Acredito que deva ter muita gente ali possuída de espíritos maléficos, e havia muita inveja, muita ali de Jesus naquele momento, né? O povo todo querendo jogá-lo, né? E, enfim, ninguém aceitando, né? Ali Jesus, e ele passa, né? Com aquela autoridade moral. Eu acho que o que ele transparece ali é a autoridade moral, né? Que ele consegue passar por ali, porque é um pedaço difícil, mas ele consegue. Obrigada. Como que um magnetismo, assim, né? E ele é Sim, interessante, né? Você citou aí o seriado, né? Ele sim. fala, isso não vai acontecer hoje. Hoje não, ele fala, né, salvo-engano. É Hoje, autoridade moral. Eu acho que é autoridade moral do Cristo. isso, eu acho que você falou a palavrinha-chave, viu? Autoridade moral, né? Bom, primeiro a Sueli, depois a Alcione. Sueli? Tem hora que eu me confundo aqui, eles mudaram as coisas aqui. Mudaram. Eu acho isso exatamente que essa moça disse, da autoridade moral e da comunhão que ele tinha com Deus. Ele tinha, assim, aquele script para seguir, e ainda não era a hora de acontecer essas coisas com ele, né? Então, além dessa autoridade moral que fazia isso, né? As pessoas não conseguiram se aproximar. E ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, é isso que eu penso. E o script dele já estava escrito ali, assim, como teria que ser. Isso que eu penso. Exatamente.
E nós lemos um texto na semana passada que falava, inclusive, da evolução espiritual dele, que conseguida ao longo de bilhões de anos aí, né, em outros planetas que não existem mais, como a gente comentou, né? Então, é um patamar de evolução que tem certos poderes, entre aspas, né? Poderes mesmo que nós ainda desconhecemos, mas que nós estamos, assim, na mesma trajetória, né? Que ele veio mostrar para a gente. Então, que um dia a gente até vai entender direitinho, vai saber direitinho o que aconteceu ali. Alcione, a Glorinha levantou a mão de novo ou não? Não, desculpa, eu esqueci de abaixar. Não, tudo bem. É porque agora ficou complicado, eu estou no celular, aí eu tenho que voltar. Tudo bem, querida, tudo bem. Obrigada. Eu lembro se essa cena de Chosen, ela é logo no início, ou é agora no quarto, que eu não me lembro de ter visto. Bom, não sei te dizer agora em qual episódio que é. Mas o Val, o que eu lembrei aqui com esse texto, você vê como se matava fácil, né? Sim. Matava fácil, né? Hoje se mata, mas ali era conterrâneo, tinham falado tão bonito, deve ter emocionado. Mas eu me lembrei da mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela acreditou. Ele, na verdade, ele ia mostrar a identidade dele, né? Olha, eu sou o Messias, eu nasci aqui entre vocês, mas eu vim para dar qual é o ensinamento de Deus, e a samaritana aceitou. Por muito menos a samaritana aceitou. Quer dizer que lá em Nazaré não havia o afeto, né? Não havia gratidão, né? E a samaritana aceitou e dali em diante foi em frente, né? Na verdade, é assim, se você pensar na mulher samaritana, ele até demonstrou, vamos dizer, entre aspas, alguma coisa, porque ele fala de todo o passado dela, né? Então, e provavelmente era um coraçãozinho que já estava preparado, que tinha muita fé, sim, senão não ia aceitá-lo, né? E aqui o que foi comentado é que, na verdade, faltou a questão da fé, realmente, para receber alguma coisa ali, né, do Cristo, né? Glorinha? Eu acho assim, na Samaritana, aquele episódio que a gente estudou na Samaritana, havia um preconceito muito assim em relação à mulher, e ela até pergunta, né, como ele vai se dirigir a ela, né, uma samaritana e tudo. Então, havia um preconceito realmente ali, né, que deu para a gente. Mas na cidade dele, não é? Houve um preconceito muito forte, como o filho de um carpinteiro, né, chegaria ali com aquela autoridade moral, né, faria todo aquele prodígio, né? Então, o preconceito, acho que ali foi muito maior. Talvez se ele tivesse chegado ali como um fariseu, uma coisa assim, todo garboso, todo arrumadinho e tal, talvez ele até olhasse, olha, entendeu? Mas eu não sei, eu senti assim, um preconceito muito forte em Nazaré em relação a ele. Obrigada. A gente comentou bastante sobre esse preconceito, né? Realmente. A questão da fé e do preconceito. Foram as duas coisas que a gente bateu, né? O preconceito era no sentido de, assim, ele era... Até pouco tempo atrás, ele estava aqui, era igualzinho a gente, não tinha nada de diferente, não frequentou as escolas rabínicas, como é que ele pode ter algum conhecimento a mais, né? Eu lembro que tem um texto que a gente falou assim, o único ensino que ele recebeu foi o que todo mundo aqui recebeu também. Como é que ele pode estar falando coisas aí que
né? Que é além do que a gente mesmo conhece, quando ele falava sobre as interpretações, fazia mostrava os ensinos dele, né? Então, e a história também do santo de casa, né, no Faz Milagre. Isso, é. E, além de tudo, é aquela coisa, ele é igual a gente, por que, né? Ficou aqui um tempão, aqui igual, igual a todo mundo, como é que agora ele vem e fala que é? Ele não é ninguém, entre aspas, né? Além do que nós somos, né? Então, por que ele, não eu, por exemplo, né? Aquela coisa. Seria quase um preconceito social, né? É um preconceito social. Não é um preconceito social. É. Fala, Xelinha. Estou pensando assim que, na verdade, talvez, né, o que aconteceu na crucificação tenha sido isso daí mesmo, né? Esse era o sentimento da multidão que escolheu ele para ir para a cruz ao invés do outro, do Barrabás, né? E aceitou isso. O Sinédrio, acho que sentia isso também. Falava, não, quem ele pensa que ele é, né? Mas aí ele falou, não, aí ele deve ter pensado, chegou, né? Hoje é. Aí ele foi, ele deixou. Porque se ele não quisesse, ele também teria força para não ir, né? Sim, na multidão, lá no dia da crucificação, a gente percebe que é uma multidão meio que... É aquela coisa, a gente tem tudo, muito, todos nós, um pouco de Maria vai com as outras, né? Então, teve um grupo entre os sacerdotes, os saduceus, aquele pessoal que realmente queria liquidá-lo, não é isso? Então, começa a incutir na cabeça de algumas pessoas ali, e eles começam a gritar, e aí é aquela coisa que você é tomado pela multidão, né? E aí é como se fosse, não, e talvez tenha sido mesmo, tipo uma obsessão coletiva ali, né? Que um grupo começou a gritar e o outro falou também, aí o outro também ouviu e falou, vamos nessa e vamos embora, né? Soltar os demônios, né? Soltaram os demônios, né? Então, é óbvio que ali, por falar em soltar os demônios, né? É óbvio que ali existe, entre a parte espiritual que existia ali, existiam muitos adversários, vamos dizer assim, do ensino dele, né? Que realmente induziu muitas das pessoas que estavam ali, né? A gritar aquilo que estava sendo gritado ali, virou um oba-oba que todo mundo aderiu, realmente por influência ali de um grupo do sacerdote, do pessoal que, né, do Sinédrio, que queria realmente liquidá-lo, e por conta, provavelmente, de uma multidão espiritual que existia ali, contrária também ao ensino do Cristo, que não estava, porque a gente sabe que existe, né? Então, e aí é o comportamento de manada, né? Que se chama. Isso, exatamente. De manada, né? E eu fico pensando se isso ainda existe, como isso. Se isso não, acho que ainda existe esse tipo de comportamento na nossa sociedade, né? Infelizmente, né, Jussara? Infelizmente. Infelizmente. Obrigada. Yara? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, os sinédrios, os fariseus, ao meu ver, né, a presença de Jesus fazia com que eles tivessem muito a perder pelo orgulho, né, pelos postos que eles já tinham atingido. Já os humildes, né, como falou da samaritana e tantos outros, né, não tinham mais nada a perder, né? Então, para eles, era olhar para o alto. Eles já estavam numa condição de sofrimento, de dificuldade tão grande, que não tinha como olhar para baixo, era só olhar para cima. E eu acho que aí Jesus representou para esses, né, a fé concretizada, né? Como foi da mulher morrediça e tantos outros que ele mesmo falava, né? Que a fé que fazia o movimento, a fé que libertava, a fé que curava.
Então, eu acho que quando ele, né, como foi dito aí no início, essa passagem dele, que nenhum deles o impediu, né, estava ali também todo como foi bem dito, né, muito bem falado, né, essa moral que ele trazia, né, mas também o aspecto dele saber que assim tudo que ele ainda tinha que passar ainda não tinha completado o estágio dele, né? Então a autoridade dele e a ligação dele com Deus, como também foi dito, era muito próxima, tanto é que era um espírito puro, né? Então, ele já sabia disso tudo. Então, eu acredito que os outros não conseguiam enxergar pelo orgulho, pela vaidade, pelas sombras que ainda traziam, e não conseguiam enxergar nele essa esperança. Enxergavam nele o crédito que ia perder, né? O status que ia perder. É isso que eu queria falar. Muito bom. Agora, Maria Cristina, né? Boa noite, meninas. Boa noite. Eu só queria complementar com vocês que, além do orgulho, da vaidade, enfim, tudo que já foi dito, me veio assim, agiram da forma que agiram, será que eles não estavam com medo de perder o poder que tinham? Né? Porque foram os poderosos e os que não eram tão poderosos assim, né? E aqueles que não seriam tão poderosos assim, mas será que ele vai... Quem é essa pessoa que está falando tudo isso? Mas os poderosos já sabiam quem ele era, já sabiam, já tinham esse conhecimento e ficaram amedrontados, entre aspas, no sentido de perder poder, né? Se sentiram ameaçados. Isso é eles, porque Jesus não ameaçou ninguém. Jesus não, esse não era o propósito do Cristo, né? O Cristo trouxe o amor, o perdão, ele trouxe só sentimentos bons. Mas quem ainda não estava nessa sintonia se sentia ameaçado. Eu não sei se eu colaborei, mas é o que me veio agora, Val e meninas, tá bom? Obrigada. Com certeza colaborou, sim, com certeza. Muito bom, gente, muito bom. Gente, aqui na sequência eu coloquei, peraí um tantinho só, tá? Na sequência eu coloquei meio que para fechar e assim, meio que um resumo, essa parte do Caio Bar, como que um resumo de todo o estudo. Esse texto do livro O Espírito do Cristianismo comenta essa passagem, né? É um texto muito longo, tá? Eu não peguei o texto todo, porque senão ia ficar realmente muita coisa para ser colocada aqui. Eu peguei alguns trechos para gente ler, para a gente comentar, tá bom? Então, vamos lá, olha. O mestre e senhor já sabia de tudo isso. É como a gente comentou no começo, né? Ele devia saber que aquele povo tinha aquela condição do espiritual, né? Então, o mestre já sabia de tudo isso, mas fazia esse mistério que o evangelho fosse pregado em Nazaré. Por isso, logo que chegou, aguardou o sábado em que as sinagogas funcionavam e tomou a tribuna, porque era esse um direito que a ninguém podia ser recusado. Então, ele esperou, quando está aí, aguardou o sábado, né? A gente comentou que no sábado as pessoas se dirigiam para a sinagoga, era um momento onde elas deviam estar, assim, com o pensamento mais elevado, com o coração mais aberto, né? Então, teoricamente, seria um momento mais propício para que ele realmente pudesse falar. Essas pessoas deviam estar emocionalmente mais preparadas para receber um comunicado desse, né? Mas o homem terreno não se prende ao fundo, à essência e ao espírito de quem fala. Olha para a forma e fascina-se pela palavra que soa. A forma não era má, a palavra era atraente, mas a condição humilde de quem falava era um embaraço para a recepção da doutrina, que, para ser mesmo pura e verdadeira,
deveria ser dada por alguma eminência de alta estirpe e fazer o selo oficial. Como alguém falou aí, não lembro mais quem falou aí, que se ele tivesse aparecido talvez como com as vestes de um fariseu lá, talvez ele tivesse sido mais ouvido, vamos dizer assim, né? Mas Eu falei assim, um bonitão. isso, é. E, então, seguindo mais um pouco, ó. Por maior que fosse a força moral do mestre, por maior que fosse a autoridade de que se revestisse, ele não se livraria daquele defeito, ser um carpinteiro, filho do humilde carpinteiro José, e ter por mãe, irmãos e irmãs, gente do povo, que não se salientava por nenhuma representação oficial. Como poderia o médico que curava os outros curar a si mesmo do mal que os outros diziam prejudicá-lo? Como é que ele ia se curar do fato de ser filho do carpinteiro, né? Poderia ele fazer em Nazaré tudo o que fizer em Cafarnaum? Não, não podia, porque nenhum profeta é aceito na sua terra. E, além disso, os profetas não podem ser mesmo recebidos por todos, nem a todos são enviados. Lembra que ele falou? Naquele momento de dificuldade, os únicos que receberam profetas foram 2 gentios, né? Aí ele vai comentar isso de novo. Em Israel havia muitas viúvas no tempo de Elias, entretanto, a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a de Sarepta, de Sidom. Muitos leprosos havia em Israel no tempo de Eliseu, mas nenhum deles ficou limpo, senão Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Os profetas não são enviados a quem não está em condições de recebê-los, assim como não se dá pérolas a suínos, nem brilhantes a felinos, nem as coisas santas aos cães, para que não as despedacem. E como se poderia enviar um médico a doentes que não se querem tratar? Mas os mesmos que se arrebatavam, primeiramente com suas palavras cheias de graça, aqueles mesmos que se mostravam maravilhados ouvindo-o, quando ouviram essa censura acre, mas cheia de razão, é quando ouviram, né? Tem que ficar junto aqui. Quando ouviram essa censura acre, mas cheia de razão, encheram-se de ira, expulsaram-no da cidade, tentaram precipitá-lo do monte sobre o qual estava a cidade, mas o mestre não se deixou prender e partiu para outro lugar, pois lhe convinha anunciar o evangelho em outras povoações. Entretanto, mesmo na terra da descrença, em Nazaré, Jesus conseguiu curar alguns enfermos, diz o evangelista Marcos. E se mais não pôde fazer, diz Mateus, foi devido à incredulidade do povo. A visita a Nazaré, feita por Jesus, testemunha ou faz lembrar mais um dos inúmeros sentimentos de benevolência e abnegação que eram as características de extraordinária individualidade. Ele sabia de antemão os resultados que produziria a sua ida a Nazaré, mas era preciso que ficasse gravada nas páginas de sua história mais esse ato de altruísmo do seu elevadíssimo caráter. E aí, crianças? Fala, Sheilinha. A Glorinha está levantada a mão primeiro. Ela esqueceu, com certeza. Esqueci, desculpa, Sheila, obrigada. Não, imagina. Deixa eu só abrir aqui, que eu gosto de falar. Só para comentar esse negócio de expulsaram-no da cidade, voltando àquele velho
interpretação de aldeia, de cidade, e também do que o seu Honório, né, fala de cidade, eles estavam realmente expulsando Jesus dos interesses, né, deles. Porque, como bem disse aí a Maria, não sei como que ela chama, Maria Cristina, só parece Maria para mim, Maria Cristina, eram os interesses também. Quando fala expulsaram da cidade, talvez isso queira, sabe, focar para essa questão que talvez estivesse ali também presente, né? Esse simbolismo da cidade aí, que é um lugar de negócios, lugar de, sei lá, meio, não sei se essa palavra um lugar meio degenerado, assim, sei lá, né? E dentro de cada um também, né? Uhum. Então, só para lembrar, né, Val, que a gente fez essa interpretação de cidade. Expulsaram da cidade, nem na cidade eles conseguiram deixar Jesus, assim. Enfim, só isso. É legal você lembrar disso, né? Porque se você for pensar em Nazaré, Nazaré era o símbolo da humildade, a cidade, né? Da humildade. Aí ele vem e corrompe, entre aspas, esse sentimento deles, né? Corrompe esse sentimento, fala, não, aqui não cabe isso. Aqui não cabe alguém que quer se aparecer, né? Aqui não cabe alguém assim, não. Então vamos tirar ele daqui porque ele está destruindo, vamos dizer assim, o que nós somos, né? É interessante você lembrar disso, muito legal. Jussarinha? Oi. O Val, como eu não participei dos outros dois, eu não sei. Você, por acaso, apresentou do Honório o livro Caminho do Reino? No capítulo 27, não há profeta sem honra, senão na sua pátria? Nós chegamos a ler esse capítulo tá. aqui. Eu imaginei, por isso que eu estou perguntando. Porque realmente é ótimo isso aqui. Nós lemos um pouquinho, uma parte do capítulo na primeira reunião e outra parte no segundo. Você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, tranquilo. Ali, somente na parte final, mostrando, né, que a questão toda do preconceito que se tem por ele ser uma pessoa pobre, ter vindo ser filho de José e de Maria, né, um carpinteiro, várias questões. Então, é só a questão do preconceito mesmo. A questão do preconceito realmente foi muito forte ali, né? Foi bem forte, realmente. Mais alguma coisa, gente? Hoje foi mais curtinho. Mas, como eu falei, não vão embora, não. Mas foi muito bom. Então, tá bom. Então, tá bom. Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? Não? Então, quem é? Sheilinha, pode falar, querida. Eu, de novo. É assim, né? Só lembrar, assim, quem sabe, nessa lição, né? Jesus também, é que Jesus era Jesus, né? A gente pega e se coloca muito longe disso, na hora que ele simplesmente ignorou tudo aquilo e partiu, né? Mas dentro da proporção nossa, talvez em algumas situações de crise, a gente consiga fazer isso, né? A gente consiga, de alguma forma, isolar aquilo tudo e seguir, entendeu? Dentro das nossas proporções, né? Trazendo essa lição para nós, né? Da atitude de Jesus. No que a gente pode fazer isso. Talvez a gente deva, né? Simplesmente
pegar um pouquinho de alguma, assim, de alguma elevação moral que a gente tenha, de algum entendimento que a gente tenha das coisas e partir, deixar, sabe? E aí e neutralizar de alguma forma com essa atitude essa hostilidade aí das pessoas que eventualmente a gente sofra, né? Você me fez lembrar aquela passagem que ele fala, não vou lembrar onde que está agora, mas aquele trecho que ele fala, se a casa não te receber, você sai, sacode a poeira da sandália e vai embora, né? Então, nesse sentido que você está, exatamente esse sentido que você está falando, ou seja, não fomos aceitos aqui, criamos alguma restrição, alguma coisa, não se altere com isso, né? Não se perturbe com isso, né? Prossiga, né? E tenta não se vincular àquela vibração complicada, né? Ou Não seja, turbe seu coração, né, Valdete? Como? Não turbe seu coração. Não se turbe o vosso coração. Exatamente, né? Ou seja, se desliga daquilo e parte para outra, porque com certeza você vai encontrar outras situações para que você possa atuar, que você possa aprender, que você possa trabalhar, né? E me fez lembrar essa passagem. Denise? Eu estava pensando exatamente nisso que a Sheila falou, porque nós observamos nessa passagem o psiquismo da humanidade, né? Naquela época, qual era o psiquismo da humanidade? Jesus tem uma mensagem para dar, ele dá a mensagem, e ele não se abala com a opinião dos outros, e consegue sair dali, daquela situação, devido à sua ascendência moral, né? Exatamente isso. E quantas vezes, diante de uma situação complicada, porque Jesus estava na casa dele, na cidade dele, era Nazaré, né? E, em momento algum, ele se deixou tremer, em momento algum, ele se afetou com a opinião dos outros. Ele consegue sair ileso. Ele demonstra ali que o que eles falam ou pensam não influi em nada no que ele tem para fazer, na sua missão, né? E quantas vezes, assim como a Sheila trouxe isso para a nossa realidade, quantas vezes nós estamos em situações em que é necessário a gente ter noção de quem nós somos, qual o nosso objetivo de vida, para que nós viemos, para que você também sinta senhor de si e passe por aquele momento de uma forma serena, né? Independente do que estiver acontecendo à sua volta e conseguir se manter sem se contaminar. Então, essa passagem traz também para o nosso dia a dia qual a atitude a ser tomada diante de alguns desafios, né? Que é essa atitude de serenidade e confiança. E foi o que Jesus fez, ele tinha plena confiança. Ele sabia quem ele era, o que ele veio fazer, o que era necessário ser feito, e em momento algum ele se contamina por aquele psiquismo da humanidade naquele momento, né? Então, uma passagem muito bonita. E aí eu gostei muito quando a Sheila trouxe isso, porque era isso que estava fervendo aqui. Obrigada, Sheila. Que bom, gente. Mais algum comentário? Não? Então, nós encerramos essa passagem, agradecemos aí a contribuição de todos, né? E no decorrer da semana a gente fala aí qual vai ser o próximo estudo, tá? Então, muito obrigada a todos. E, se Deus assim permitir, na semana que vem a gente volta com mais um estudo, né?